A chuva caía pesada sobre o cemitério, misturando-se às lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de Hae-jin. O céu cinzento parecia chorar junto com ela, enquanto o caixão de mogno escuro era baixado lentamente na terra úmida. O cheiro de incenso e flores murchas preenchia o ar, mas nada amenizava a dor esmagadora que dilacerava seu peito. Seu pai, o poderoso e temido líder da família, havia sido assassinado brutalmente, e ela estava ali, impotente, assistindo ao fim de tudo que conhecia. Ao redor, os rostos sérios e enlutados da família e aliados mal disfarçavam a tensão. Crescente. Sussurros sobre vingança e guerra futura flutuavam como fantasmas, e Hae-jin sentia o peso do mundo desabar sobre seus ombros jovens e cansados. No entanto, ninguém parecia notar a tempestade que se formava dentro dela, uma mistura de tristeza, raiva e um vazio profundo, um abismo que ameaçava engoli-la por completo. Quando a cerimônia terminou, um homem de olhar frio e expressão calculista se aproximou. Era Min-seo Lee, braço direito do clã e um dos poucos em quem Hae-jin confiava. Ele sussurrou palavras duras, mas firmes. Hae-jin, o conselho da família reuniu-se. Há uma proposta para selar a paz com os Kwon. Eles querem que você. Esse case come Seo-jin Kwon. Aquelas palavras caíram como um golpe inesperado, tão cruéis quanto o assassinato de seu pai. O nome Seo-jin Kwon fez seu corpo congelar. O líder da facção rival, o homem que tinha sangue do seu pai em suas mãos, o inimigo mortal de sua família, agora era o único caminho para evitar uma guerra sangrenta que destruiria tudo. O mundo parecia se partir em dois. Por um lado, a promessa de sobrevivência, por outro, a traição de seu próprio coração. Como poderia ela aceitar algo tão monstruoso? Hae-jin fechou os olhos, tentando buscar forças em meio ao caos interno. A raiva que a consumia queria explodir, queria gritar, queria fazer justiça, mas havia também o medo que ela nunca admitira. Medo do futuro, medo do que aconteceria se recusasse, medo do próprio homem que destruiu sua família. Um casamento forçado não era um castigo, era uma sentença. Naquela noite, sozinha no quarto que antes pertencia ao pai, Hae-jin recebeu a carta oficial. O papel branco e frio carregava a assinatura de Seo-jin Kwon, um convite para um destino que ela jamais desejara. A caneta deslizou pelo papel, prometendo alianças, paz e a cadeia invisível que agora prendia. A protagonista fechou os punhos, as unhas cravando na pele, tentando manter o controle enquanto a tempestade emocional se intensificava. No silêncio do aposento, uma voz ecoava em sua mente. Se casar com seu inimigo, será que é o fim da sua liberdade ou o começo de algo que você nem imagina? As dúvidas giravam, invadindo seus pensamentos. O que ela não sabia era que aquela decisão seria apenas o primeiro passo para uma verdade muito mais obscura e perigosa. Enquanto ela encarava o envelope fechado na mão, a porta do quarto se abriu lentamente. Uma sombra apareceu no umbral, e uma voz grave chamou seu nome. Hae-jin virou-se, surpresa, e viu um mensageiro trazendo um segredo que poderia mudar tudo. Hae-jin trancou a porta atrás de si com um baque seco, a carta de casamento ainda tremendo em sua mão. O convite oficial não era apenas um papel, era a sentença que seu destino tomaria. Ela atirou a carta na mesa, encarando o vazio, como se pudesse rasgar a realidade com o olhar. Casar com Seo-jin Kwon. Você tem noção do que isso significa? Ela sussurrou para si mesma, a voz embargada pela raiva que queimava em seu peito. Min-seo entrou no quarto sem pedir licença, sua expressão grave. Hae-jin, não há escolha. Se recusarmos, será o começo de uma guerra que destruirá tudo o que seu pai construiu. O conselho decidiu, é a única forma de garantir a paz. Ela se virou para ele, olhos faiscando. Paz? É isso que você chama de paz? Me forçar a casar com o homem que matou meu pai? Com que cara eu vou olhar para o túmulo dele depois disso? Min-seo hesitou, mas a firmeza em sua voz não diminuiu. Seo-jin não é o monstro que você pensa. Há mais nessa história do que sabemos. Essa aliança pode ser nossa única chance. Hae-jin deu um passo para trás, como se ele pudesse lhe dar mais espaço para respirar. Não me venha com mentiras. Seo-jin Kwon destruiu minha família. Como você espera que eu finja que isso é aceitável? A porta se abriu novamente, e uma figura elegante e imponente apareceu, Seo-jin Kwon em pessoa. O olhar frio dele pousou em Hae-jin, sem nenhum sinal de arrependimento. Hae-jin, parece que nosso casamento é inevitável. Espero que aprenda a conviver comigo, ou que isso acabe rápido. O tom de Seo-jin era desafiador, quase debochado. Você acha que eu queria essa união? Foi o conselho que ordenou. Mas posso garantir que, se tentar fugir, não será uma escolha tão simples. Hae-jin engoliu em seco, sentindo a tensão cortar o ar como uma lâmina. Não pense que vou facilitar para você, Seo-jin. Odeio você e tudo que representa. Nunca vou me curvar. Seo-jin sorriu,
mas não era um sorriso amigável. Eu também. Não espero isso. Essa aliança é um jogo, e quem joga com as cartas certas pode vencer até o inimigo mais feroz. No silêncio tenso, Raijin sentiu o peso do futuro cair sobre ela como uma armadura de ferro. O inimigo estava na sua frente, e o casamento não era o fim, mas apenas o começo de uma batalha que ela não podia evitar. A mansão dos Kon era silenciosa como um túmulo, fria como os olhos de Seoljun. Raijin cruzou os portões com passos firmes, mesmo que seu estômago se contorcesse a cada segundo. O casamento havia acontecido 3 dias antes, discreto, sem festa, sem votos, sem emoção. Apenas um contrato assinado, selando sua prisão dourada. Bem-vinda ao seu novo lar, esposa. A voz de Seoljun ecoou atrás dela com sarcasmo gelado, e Raijin apenas o ignorou, caminhando pelos corredores luxuosos como se não pertencesse. Ali. E de fato, não pertencia. Cada parede contava uma história que ela nunca quis ouvir. O quarto destinado a ela ficava no fim do corredor oposto ao de Seoljun. Separados, como deveria ser. Uma criada a acompanhou, explicando com timidez as regras da casa. Raijin mal prestou atenção. Estava mais preocupada em manter sua sanidade intacta. Horas depois, já em seus aposentos, ela retirava os brincos quando ouviu a batida seca na porta. Seoljun entrou sem ser convidado, os olhos vasculhando o ambiente como se fosse território dele. Quero deixar claro uma coisa, não estou interessado em fingir um casamento feliz. Você faz suas escolhas, eu faço as minhas. Mas você vai manter as aparências. Isso é uma ordem. Raijin no Ankuru, os Punho Seratos. Você não manda em mim, Seoljun. Eu posso ser sua esposa no papel, mas nunca serei sua aliada. Nunca. Seoljun se aproximou lentamente, os olhos afiados como navalhas. Eu não preciso da sua lealdade. Preciso da sua inteligência. Finja o suficiente e ninguém morre. Ou pelo menos, ninguém que você ama. A ameaça velada fez o coração de Raijin acelerar, mas ela manteve a postura. Acha mesmo que pode me dobrar com medo? Se tiver que escolher entre a obediência e o caos, escolherei o caos. Ele sorriu de canto, um sorriso que não chegava aos olhos. Já percebi. E é por isso que você me interessa. Vai ser divertido. Descobrir até onde vai a sua coragem. Naquela noite, Raijin não dormiu. As palavras dele ecoavam na escuridão, misturando medo e fúria. No fundo, uma parte dela temia que aquela convivência forçada fosse mais perigosa do que qualquer guerra armada. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, encontrou um envelope no chão. Nele, um nome, Yunvuan, seu tio, desaparecido desde a morte do pai. Com os dedos trêmulos, ela abriu a carta. E o que leu lá? Mudava tudo. O papel estava amarelado nas bordas, escrito à mão com pressa. A letra era de Yunvuan, tio de Raijin, que todos acreditavam morto ou foragido desde o atentado contra o pai dela. As palavras soavam como um sussurro vindo do além. Eles mentiram para você. Seu pai não foi morto por Seoljun. Cuidado com quem você chama de aliado. Raijin releu cada linha como se seu coração pudesse mudar de ideia a qualquer momento. Aquilo era impossível, ou não? E se tudo que ela sabia estivesse distorcido? E se o inimigo não fosse Seoljun? E se o verdadeiro traidor ainda estivesse dentro da própria casa? Isso é algum tipo de jogo psicológico? Ela murmurou sozinha, com a carta tremendo em suas mãos, até ouvir a voz conhecida atrás da porta. Está tudo bem aí dentro, esposa desconfiada. Seoljun apoiou-se no batente, braços cruzados e olhar calculista. Raijin escondeu a carta atrás do corpo antes de virar-se para ele. Não sabia que espionava os quartos alheios agora. Ela respondeu, fria. Ele ergueu uma sobrancelha. Você anda nervosa demais. Está escondendo alguma coisa? Só meu desprezo por você. Mas isso não é segredo. Ela rebateu de imediato, e por um momento, viu algo nos olhos dele, surpresa? Ou respeito. Seoljun riu, curto. Você é um caso perdido, Raijin. E saiu, como se não estivesse preocupado. Mas Raijin sabia, se o conteúdo daquela carta chegasse aos ouvidos errados, ela estaria morta. Na madrugada, ela vasculhou o escritório da mansão em busca de registros antigos. Livros, anotações, documentos do clã Kon. Tudo que pudesse cruzar informações com a carta de Yunvu. E então, encontrou algo, uma carta de Minxiao Li, datada um dia antes do assassinato de seu pai. Nela, Minxiao pedia reforços à facção Kon, com linguagem amigável. Cúmplice, seu sangue gelou. O homem que jurou protegê-la, seria ele o verdadeiro traidor? De repente, a luz da sala se apagou. O estalo da porta se fechando atrás dela fez seu coração disparar. Alguém estava ali, e não queria que ela descobrisse mais. O breu tomou conta da sala como um presságio. Raijin congelou ao ouvir passos lentos atrás dela.
O documento de Minseo ainda em sua mão tremia, enquanto cada músculo de seu corpo se preparava para correr ou lutar. A voz que se seguiu, porém, não era o que esperava, curiosa demais para o seu próprio bem. Era Seo Jun. Sua silhueta surgiu na penumbra, fria e imponente. Ele acendeu a luz com um clique e a encarou com algo entre irritação e preocupação. Você me seguiu? Ela se virou, desafiadora, apesar da adrenalina pulsando forte nas veias. Não. Mas achei estranho você vagando sozinha pela casa às 3 da manhã. Agora me diga, o que você encontrou? Regine hesitou. Ela podia odiá-lo, mas ele também era uma peça-chave naquele tabuleiro. Mostrar o documento poderia custar tudo, ou salvá-la. Ela estendeu o papel com lentidão. Minseo trocava cartas com a sua facção antes da morte do meu pai. Isso não te parece suspeito? Seo Jun pegou a carta, lendo em silêncio. A mandíbula dele travou por um instante. Isso nunca chegou até mim. Minseo estava tentando manipular as duas famílias? Se for verdade, isso muda tudo. Ele sempre teve acesso a mim. Sempre me tratou como uma filha. A voz de Regine falhou. O golpe da possível traição era mais duro do que ela esperava. Seo Jun se aproximou, os olhos fixos nela. Você precisa escolher em quem vai confiar, Haejin. O inimigo talvez esteja mais perto do que você imagina. Ela olhou de volta, pela primeira vez sem ódio. Havia algo de honesto naquelas palavras, mas a confusão dominava sua mente. Antes que pudesse responder, o telefone no escritório tocou. Seo Jun atendeu. Uma expressão grave se formou em seu rosto. Temos um problema. Um dos nossos homens foi morto esta noite, e o corpo foi deixado com um bilhete dizendo: a noiva está cavando fundo demais. ***, o bilhete fora deixado preso ao corpo com uma adaga cravada no peito. A caligrafia era familiar para Regine. Fria, calculada, e extremamente elegante. Era a letra de Minseo. A constatação fez seu estômago revirar. Ele está nos observando. Sabia exatamente o que você descobriu ontem à noite. Seo Jun jogou o bilhete sobre a mesa com força contida, o maxilar tenso. E agora ele está mandando um recado. Não para você, Haejin corrigiu, com a voz baixa. Para mim. Seo Jun a encarou por um longo momento. O peso da verdade recém-descoberta parecia rasgar tudo entre eles, até mesmo a falsa distância que sempre tentaram manter. Era impossível ignorar o fato de que, de alguma forma, agora estavam no mesmo lado. Você ainda quer justiça pela morte do seu pai? A pergunta dele foi direta, crua. Quero. Mais do que tudo. Ela respondeu sem hesitar, mesmo com a garganta apertada. Mas quando os olhos dele se suavizaram, por um segundo, Haejin viu o homem por trás do inimigo. Um homem cansado da guerra, da mentira, e talvez tão sozinho quanto ela. Aquela noite, ele a levou até um antigo arquivo escondido sob o piso do salão principal. Lá, documentos secretos revelavam reuniões clandestinas entre membros das duas famílias, sem conhecimento de Seo Jun ou de seu pai. Negócios sujos, acordos por baixo da mesa, e nomes que Haejin reconheceu com um calafrio. Meu pai também foi traído, Seo Jun disse. A diferença é que eu descobri isso tarde demais. Haejin se afastou, sentindo o peso de tudo nas costas. Então, estamos lutando contra os mesmos fantasmas. Seu coração queria confiar nele. A mente, não. O que era pior, antes de responder, a porta de ferro do arquivo se fechou sozinha com um estalo alto. Trancada. Um painel se iluminou em vermelho, e uma gravação começou a tocar, com a voz de Minseo. Se vocês chegaram até aqui, então estão prontos para morrer. As luzes do arquivo piscaram, mergulhando Haejin e Seo Jun em uma escuridão intermitente. O som metálico da porta trancada ecoava como um aviso sinistro. A gravação seguia, agora com um tom mais debochado. Vocês foram peões por tempo demais. Era hora de entenderem quem realmente comanda esse tabuleiro. A voz de Minseo soava quase satisfeita, como um caçador observando sua presa. Seo Jun puxou Haejin pelo braço, levando-a até uma parede revestida de aço. Temos menos de 5 minutos antes que isso vire uma armadilha mortal. Ele ativou o sistema de gás. Já vi esse tipo de estrutura antes. Você está dizendo que meu próprio tio construiu uma câmara de execução aqui? A incredulidade de Haejin veio junto com uma onda de náusea. Não o subestime. Ele sempre foi mais estrategista do que soldado. Um passo à frente de todos, até agora. Seo Jun arrancou a cobertura de um painel elétrico embutido e começou a decifrar os fios com precisão. Haejin observava, os dedos apertando o envelope que encontrara no chão dias atrás. Aquilo tudo não fazia mais sentido. As famílias haviam sido manipuladas por alguém que sorria ao lado deles, e ela havia chamado esse homem de protetor. Se sairmos vivos daqui, disse ela, precisamos virar esse jogo.
Desmascarar Min Seok publicamente. Quarter Array Eyes. Seo-jun assentiu, os olhos focados nos circuitos. Mas para isso, você precisa decidir, Hae-jin. Vai continuar sendo a filha do mártir, ou vai se tornar a mulher que muda a história dessas famílias? Ela respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. Não havia mais espaço para dúvidas. Pela primeira vez, sentiu que o caminho certo era também o mais perigoso. Com um estalo, os mecanismos da porta começaram a render. Seo-jun puxou a alavanca de emergência e a estrutura se abriu. Mas do lado de fora, estavam esperando por eles homens armados, todos com o símbolo da família An. O corredor diante da porta aberta estava lotado de homens com armas erguidas. Todos usavam o brasão da família An bordado no peito, o símbolo da fênix de 3 asas. Hae-jin reconheceu alguns rostos, antigos aliados de seu pai, agora apontando armas diretamente para ela. Baixem as armas. Ela gritou, mas sua voz soou fraca no corredor abafado. Nenhum dos homens se moveu. O mais velho entre eles, um homem chamado Cheon, deu um passo à frente. Você cruzou a linha, Hae-jin. Unir-se a um Kwon. Vasculhar arquivos proibidos? Isso é traição à linhagem do seu pai. Hae-jin deu um passo à frente, os olhos ardendo. Tirem o nome do meu pai da boca de vocês. Vocês o traíram antes de qualquer um. Ele foi morto por dentro, e vocês sabiam. Cheon hesitou. A acusação cravou fundo. Era verdade, ou pelo menos uma parte dela. Seo-jun observava em silêncio, até que avançou. Ouçam bem. Min Seok está manipulando vocês. Ele orquestrou a morte do antigo patriarca e está jogando as duas famílias uma contra a outra há anos. Isso aqui é mais do que uma guerra de nomes. É sobre liberdade. Um murmúrio de dúvida passou pelo grupo. Eles se entreolharam, incertos. Era visível que alguns já desconfiavam. Outros, ainda presos à lealdade cega, mantinham as armas erguidas. Hae-jin então tirou de dentro do casaco a carta de Yunvo. Levantou-a com firmeza. Essa carta foi escrita por meu tio. Ele descobriu tudo, e por isso desapareceu. Min Seok calou todos que sabiam demais. Agora ele quer calar a mim também. Houve um momento de silêncio. Depois, 2 homens abaixaram lentamente suas armas. Mas Cheon não se moveu. Pelo contrário, tirou do bolso um celular, e uma voz começou a ecoar em viva voz. Era Min Seok. Parem com esse teatro. A garota está contaminada. Façam o que precisa ser feito. Eliminem os 2. O comando de Min Seok ecoou pelos corredores como uma sentença. Hae-jin sentiu o coração despencar, mas seus pés continuaram firmes no chão. Cheon não hesitou, ergueu a arma com as mãos trêmulas, mirando bem no centro do peito dela. Cheon, pense. Ela gritou, os olhos marejando. Eu sou filha de Jian. Você viu meu pai crescer, viu o que ele sofreu por causa dessa guerra podre. É isso que ele teria feito? Matar a própria filha por obedecer ordens de um rato como Min Seok. Cheon hesitou. Mas antes que pudesse abaixar a arma, um disparo ecoou. Hae-jin fechou os olhos por instinto, mas não sentiu a dor. Quando abriu novamente, viu Seo-jun à sua frente, caído de joelhos. A bala o havia atingido no ombro. Sangue escorria pela camisa branca impecável, agora manchada de vermelho. Seo-jun. Ela correu até ele, segurando seu corpo com as mãos trêmulas. Por quê? Porque você se jogou na frente. Ele sorriu com dificuldade. Por quê? Por mais idiota que pareça, você vale mais viva do que eu morto. E por quê? Eu acredito em você, Hae-jin. A comoção foi suficiente para quebrar o clima entre os homens armados. 3 deles jogaram as armas no chão. Outros fugiram. Cheon abaixou os olhos, finalmente vencido pelo peso da própria consciência. Levem-no para o quarto médico agora. Hae-jin ordenou, com os olhos ardendo de desespero. Aquela era a primeira vez que ela via Seo-jun sangrar por alguém. Por ela. E aquilo a abalou mais do que esperava. Enquanto ele era levado, Hae-jin ficou para trás, segurando o bilhete com o comando de execução. Um pensamento atravessou sua mente como uma lâmina afiada. Min Seok quis matá-lo, não por ódio, mas por medo. Medo do que Seo-jun e ela juntos poderiam descobrir. E naquele instante, soube que a luta estava longe de acabar. Mas agora, ela não lutava mais sozinha. No corredor vazio, o celular de Cheon vibrou com uma nova mensagem. Plano B iniciado. Eli Min-rae-jin. Use o nome da mãe dela, se for preciso. Hae-jin encarava o celular de Cheon como se ele carregasse um veneno invisível. O nome de sua mãe usado como chantagem era a prova de que Min Seok não tinha limites. A mulher que havia morrido em silêncio anos antes, vítima de um acidente. Nunca bem explicado, agora era moeda de troca. Você sabia disso? Ela perguntou com a voz fria como gelo, encarando Cheon. Sabia que ele também destruiu a minha mãe? Cheon não respondeu.
Os olhos baixos e o rosto envergonhado eram tudo o que ela precisava para entender. Eles sabiam. Sempre souberam. Apenas fingiram que não. Vocês são covardes. Todos vocês. Ela cuspiu as palavras como uma lâmina, antes de sair correndo pelos corredores. Não conseguia respirar ali dentro. Precisava ver Seo Jun. Precisava de algo que ainda parecesse real, mas ao chegar ao quarto médico, o encontrou vazio. Ele saiu, disse o guarda com nervosismo. Disse que precisava de ar. Hae-jin saiu em disparada para o jardim dos fundos da mansão. No meio das sombras, o encontrou de costas, os ombros tensos, uma garrafa de uísque quase vazia na mão. Você enlouqueceu? Está ferido. Por que saiu sem avisar? Seo-jun virou-se devagar, os olhos vermelhos, de dor ou raiva. Ela não soube dizer. Porque eu percebi uma coisa. Você ainda não confia em mim. Mesmo depois de tudo, você ainda duvida. Seo-jun, não é tão simples. Eu acabei de descobrir que minha família inteira mentiu para mim. Que minha mãe talvez tenha sido assassinada. E você ainda quer que me veja como aliado. Ele interrompeu, a voz cortante. Mas talvez eu seja mesmo só o inimigo. O erro que você foi obrigada a aceitar. As palavras cortaram fundo. Hae-jin sentiu tudo ruir de novo. Os muros que pensaram ter derrubado estavam de pé, mais altos, mais frios. Ela ficou parada, em silêncio, enquanto ele se afastava por entre as sombras, como se tivesse desistido dela, de tudo. Quando voltou à mansão, encontrou o quarto revirado. A carta de Yunvo, os documentos, haviam sumido. E no espelho do banheiro, escrito em sangue, uma única frase: agora só resta um de vocês. Hae-jin ficou parada diante do espelho por longos segundos, o sangue já seco formando palavras cruéis que queimavam como fogo na pele. Agora só resta um de vocês. O recado não era apenas uma ameaça, era uma promessa. Min-sik pretendia acabar com eles um a um, e agora, Seo-jun estava sozinho e vulnerável. Ela vasculhou cada cômodo da mansão, chamando por ele. Guardas, criados, ninguém o tinha visto sair. Era como se tivesse evaporado no ar. A única pista era um carro desaparecido da garagem, o mesmo que costumava ser usado por Seo-jun nas visitas secretas ao túmulo da irmã, morta anos antes. Em circunstâncias nunca esclarecidas, você foi atrás de respostas sozinho de novo, idiota. Ela murmurou, sentindo o peito apertar com um sentimento que se recusava a ser nomeado. Sem os documentos roubados, sem aliados confiáveis e com Seo-jun desaparecido, Hae-jin percebeu que pela primeira vez estava realmente só. E mesmo assim, não podia parar. Usando as anotações que havia memorizado, ela seguiu para um antigo armazém usado pela família Kwon, um local desativado que Seo-jun mencionara uma vez, em um raro momento de vulnerabilidade. O lugar estava coberto de poeira. Mas algo chamava atenção: marcas no chão, pegadas recentes, e uma porta dos fundos entreaberta. Hae-jin entrou em silêncio, os olhos vasculhando cada canto. No interior escuro, encontrou Yunwon. Ele estava mais magro, com os olhos fundos e o rosto envelhecido, mas vivo. O susto foi tão grande que ela sentiu as pernas vacilarem. Ela engasgou. Você estava vivo esse tempo todo? Yunwoo assentiu lentamente. E escondido, porque se Min-seo soubesse, eu estaria morto. Eu vi o que ele fez com seu pai. E com a sua mãe. Eu tentei impedir. Não consegui. Mas agora, você pode. Antes que ela pudesse reagir, um tiro ecoou do lado de fora do armazém. Hae-jin correu até a porta, e ao abrir, encontrou um corpo caído no chão. Era Seo-jun. O mundo parou por um instante. Hae-jin correu até o corpo caído no chão frio e sujo do armazém. O sangue escorria do abdômen de Seo-jun, tingindo sua camisa escura, mas ele ainda respirava, ofegante, fraco, mas vivo. Não faz isso comigo. Ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado dele, pressionando o ferimento com as mãos trêmulas. Você não vai morrer. Não agora. Seo-jun tentou sorrir, mas a dor venceu o gesto. Acho que você se importa mais do que finge. Cala a boca. Finge que não está sangrando até a ambulância chegar. Ela tentou brincar, mas a voz falhou. Lágrimas desciam por seu rosto sem permissão. Yunvo apareceu logo atrás, pálido, observando a cena com os olhos marejados. Foi Min-seo. Ele mandou alguém para silenciar qualquer um que soubesse demais. Ele não quer apenas o poder, ele quer apagar todos que conhecem a verdade. Hae-jin assentiu, os olhos ainda fixos em Seo-jun. Então ele não pode continuar. Viva-o. Horas depois, no esconderijo preparado por Yunvo, ela cuidava de Seo-jun como podia. Os médicos de confiança haviam sido chamados. Os curativos eram improvisados, mas funcionavam.
Enquanto ele dormia sob sedativos, Haejin finalmente sentou-se ao seu lado e desabafou. Eu não sei quando isso virou mais do que sobrevivência. Mas você me salvou mais vezes do que eu gostaria de admitir. E agora, eu quero salvar você também. No dia seguinte, Seojun acordou. Os olhos pesados, mas focados nela. Haejin, vamos acabar com ele. Puntos. Ela segurou sua mão com firmeza, o olhar mais determinado do que nunca. Você vai andar comigo até o fim. Nem que eu tenha que carregar você. Mas enquanto selavam sua aliança final, Yunvo entrou na sala com o rosto sombrio. Temos um problema. Minseok convocou uma reunião emergencial entre as famílias. Ele pretende oficializar seu domínio e executar ambos publicamente, como exemplo. *** A noite caiu sobre Daegon como um véu sombrio. As duas famílias estavam reunidas no antigo Salão da Aliança, um local sagrado onde pactos de sangue haviam sido selados por gerações. Agora, Minseok pretendia usá-lo como palco para sua ascensão, e para a execução de Haejin e Seojun. Haejin ajustou o casaco preto, escondendo a pequena arma presa à cintura. Ao seu lado, Seojun caminhava com passos lentos, ainda enfraquecido, mas com um olhar firme. Yunvo o seguia pelas sombras, pronto para revelar a verdade diante de todos. Você está pronta para isso? Seojun perguntou baixinho. Eu nasci dentro dessa guerra. Está na hora de terminar o que minha família começou. Ela respondeu, os olhos fixos nas portas imensas do salão. Ao entrarem, o silêncio caiu sobre os presentes. O salão estava lotado, líderes, soldados, velhos aliados, e no centro, Minseok, vestindo um terno cinza impecável, como se a ocasião fosse uma celebração. Vejo que decidiram morrer com dignidade. Ele disse com um sorriso frio, abrindo os braços como um anfitrião prestes a brindar. Haejin deu um passo à frente. Você acha que ainda está no controle. Mas hoje, Minseok, você perde tudo. Ela sacou a carta original de Yunvo, agora registrada, assinada e autenticada por juristas do clã. Em seguida, Yunvo surgiu entre a multidão. O murmúrio foi instantâneo, ele estava vivo. E não estava mais calado. Minseok assassinou Jian. Ele sabotou acordos. Alimentou a guerra. Manipulou ambos os lados. E está prestes a cometer um último crime, encobrir a verdade com sangue inocente. A multidão começou a se agitar. Armas foram erguidas, ordens gritadas. Minseok puxou uma pistola e apontou para Haejin, mas antes que pudesse atirar, um disparo ecoou. Ele caiu de joelhos, sangue escorrendo do peito. Foi Seojun quem atirou. Mas antes que Haejin pudesse reagir, uma explosão tomou o salão. Uma bomba havia sido colocada sob o altar da aliança. ***, o estrondo da explosão sacudiu os alicerces do salão como se o próprio passado estivesse sendo destruído. Estilhaços voaram por todos os lados. Gritos. Fumaça. Chaos. Haejin caiu ao chão, protegendo a cabeça, os ouvidos unindo, o mundo girando como em câmera lenta. Seojun. Ela gritou, ofegante, engolindo poeira e medo. Procurava por ele. Entre os escombros, o coração disparado como um tambor de guerra. Do meio dos destroços, ele surgiu mancando, o rosto sujo de sangue seco e fuligem. Mas vivo. Quando os olhares se cruzaram, não houve palavras, apenas o abraço mais silencioso e verdadeiro que haviam compartilhado desde o início de tudo. Minseok, mortalmente ferido, jazia entre os escombros, mas ainda consciente. Com os olhos turvos, murmurou as últimas palavras. Eu tentei proteger o legado, mas não houve glória em sua morte. Apenas vazio. Horas depois, as ambulâncias chegaram. A verdade foi exposta. As famílias, embora feridas, finalmente se reuniram sem armas em punho. Yunvo foi reconhecido como testemunha-chave, e os documentos revelaram o rastro completo de corrupção deixado por Minseok ao longo dos anos. Haejin permaneceu no hospital por alguns dias ao lado de Seojun, cuidando dele como ele cuidara dela. Os dois pouco falavam, não por falta de sentimento, mas por estarem processando a quantidade absurda de perdas, escolhas e verdades que haviam enfrentado juntos. Você vai embora? Seojun perguntou em uma manhã silenciosa, a voz rouca. Ela observava o céu pela janela, ainda em dúvida. Não. Ainda não. Ela sorriu de leve. Mas não quero viver presa nesse passado. Quero reconstruir. De verdade. Não por poder, mas por paz. Seojun estendeu a mão e segurou a dela. Então vamos reconstruir juntos. Mas com novas regras. Sem alianças forçadas. Sem jogos. Apenas, você e eu. Como iguais. O tempo passou. O brasão da nova aliança entre An e Kon foi forjado com duas asas entrelaçadas. Haejin, agora uma líder por mérito, e Seojun, finalmente livre dos fantasmas do pai, caminharam lado a lado. Não foi um conto de fadas, houve feridas, cicatrizes e silêncio. Mas foi real.
E, no fim, isso era tudo que Haejin queria: amar, sem precisar se odiar primeiro.